Dizer-vos que é um enorme gosto que tenho em estar mais uma vez entre vós. E se pudesse, estaria aqui muito mais vezes, como sabem. Gosto muito da Madeira, gosto das pessoas da Madeira e julgo que a Madeira tem um potencial que não é suficientemente aproveitado. E não é suficientemente aproveitado porque a Madeira está demasiado virada para si própria. E a Madeira tem muito a dar, quer a si própria, quer ao nosso país. E esse é um dos compromissos que um dia mais tarde quero aprofundar convosco. Como é que o país pode beneficiar mais da Madeira e como é que o país pode ajudar mais a Madeira. Não na lógica tradicional do que tem vindo a ser feito, mas numa outra lógica de sustentabilidade e de compromisso e de responsabilidade. Porque é fácil reivindicar dinheiro para a Madeira. É ainda mais difícil endividar a Madeira como ela está endividada e passar a fatura para cada um dos madeirenses. Mas o mais importante é sabermos contratualizar a autonomia de modo a que ela possa corresponder a mais qualidade, não para os órgãos da região, mas para as pessoas, para os portugueses que vivem na região, ou seja, os madeirenses e os participantes. E o primeiro passo começa já no dia 29 de setembro. Em cada concelho, em cada freguesia deste bonito arquipélago da Madeira. E eu estou aqui fundamentalmente para apoiar o Ricardo. Para lhe dar um grande abraço a ele, à equipa que ele lidera, aos candidatos à Assembleia Municipal e às juntas de freguesia e dizer que temos uma grande esperança na tua vitória e temos uma grande esperança no exercício do teu mandato. Temos uma grande esperança no exercício do teu mandato, porque sabemos das tuas competências, das tuas qualidades, das tuas capacidades e dos teus sonhos para esta terra e para este concelho. E por isso queremos dizer-te com muita clareza que estamos ao teu lado. Estamos ao teu lado nestes quase 50 dias que faltam para as eleições, para 29 de setembro, mas sobretudo estaremos ao teu lado, porque é que tu mais necessitas durante os 4 anos do exercício do teu mandato. O meu amigo Vítor Freitas disse aqui, e bem, que é preciso uma mudança política. Ele não falou em mudança partidária. Isto é, no próximo dia 29, nós não queremos tirar um partido para colocar outro. Nós queremos operar uma mudança política aqui no Machico. E queremos operar essa mudança política porque as pessoas precisam de outras políticas para viverem melhor, para terem um melhor desenvolvimento e para terem mais progresso social. Precisam de uma mudança política para que as pessoas sejam tratadas e respeitadas numa base de direitos e deveres e não numa base de favores e de obrigações. As pessoas têm a sua dignidade e o Machico precisa de ter à frente da Câmara Municipal um Presidente de Câmara com sensibilidade social, que apoie as pessoas, que tenha a prioridade no emprego, mas que respeite a dignidade de cada mulher e de cada homem que vive aqui nesta terra. Mas há uma coisa que o Ricardo não pode fazer sozinho, mesmo que ele fosse um super-homem, que não é. Não pode fazer sozinho, que é resolver todos os problemas. Porque as câmaras municipais têm as suas competências, os governos regionais têm as suas competências, e o Governo da República também tem as suas competências. E eu ontem no Porto Santo assumi um compromisso com os portugueses que estão neste momento reformados, que trabalharam uma vida inteira para poderem gozar os últimos anos da sua vida sem receios, sem instabilidade, sem incerteza e sem medos. Ora, o que está a acontecer é precisamente o contrário. O que está a acontecer é precisamente o contrário. Quando os portugueses, esses portugueses que trabalharam uma vida inteira, mais necessitam de segurança, mais necessitam de estabilidade, é quando este governo mais lhes cria insegurança e mais lhes cria instabilidade. Com a proposta que este governo se prepara a fazer de mais um corte nas reformas e nas pensões, isso é insustentável. É um crime social, como eu tive a oportunidade de referir. Porque estamos a falar de pessoas que já não têm outras oportunidades, não podem voltar a trabalhar, mesmo que houvesse emprego, coisa que neste momento não existe. Que têm muitas das vezes a pensão e a reforma contada
ao cêntimo para fazerem face às despesas do seu dia-a-dia. Muitas dessas reformas e dessas pensões já não são apenas para os reformados. Já são para ajudar os seus filhos que estão desempregados ou os seus netos que têm dificuldades porque os pais estão desempregados. E, portanto, é uma questão social, para além de um direito que é devido a esses reformados e aos pensionistas. Mas também é um erro do ponto de vista económico, porque retirar rendimento a essas pessoas significa uma política de cortes que cria recessão económica, e criando recessão económica, isso obriga a mais falências, e mais falências origina mais desemprego. Ora, nós precisamos fazer o contrário desta política de cortes. Uma política de cortes que foi executada no país durante 2 anos e que conduziu a uma recessão económica e ao maior número de portugueses desempregados da história da nossa democracia. A economia que devia crescer diminui. O desemprego que devia diminuir cresce. E isto não é por acaso. Não tinha que ser assim. Isto é originado por uma política de cortes. E ao fim de 2 anos, o Governo da República ainda não percebeu isso. Ainda não percebeu que a política de cortes, a única coisa que faz é mais sofrimento, é mais dor, é mais empobrecimento, é mais falências, é mais desemprego. Nós temos que sair desta crise, como sempre dissemos, pela via do crescimento económico, pela via do emprego. Não é uma pinguinha de crescimento a juntar à política da austeridade, para decorar. Não. É uma opção completamente diferente da opção de política de austeridade, da opção de política de cortes. O Partido Socialista tem noção das dificuldades do país. E sabemos que é necessário rigor e disciplina na gestão dos dinheiros públicos. Mas com a mesma força e com a mesma determinação, nós consideramos que a prioridade deve ser colocada no crescimento económico e no emprego. Há 2 anos, muita gente olhava quando eu falava em crescimento económico e emprego e dizia: mas como é que é possível? Onde é que se vai financiar as nossas empresas? Hoje, são os primeiros a reconhecer que é necessário mais crescimento económico e mais emprego. Pois bem, os únicos que não reconhecem é o Governo e, em particular, o Primeiro-Ministro. E aquilo que é a nossa responsabilidade em todo este processo é, por um lado, ao nível das autarquias, ajudar a minorar as dificuldades das pessoas, poder, através de políticas e de apoio social, ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que têm menos rendimentos, aqueles que caíram no infortúnio, aqueles que não têm um emprego, e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de atrair investimento para a nossa terra e, dessa forma, ajudar as nossas empresas, ajudar o nosso comércio. Estou aqui no Machico e estou num restaurante. E os restaurantes sabem as dificuldades que têm por causa de uma medida estúpida do ponto de vista fiscal que o Governo cometeu. Foi o aumento do IVA de 13% para 23%. Não tem sentido nenhum. Porquê? Porque se os restaurantes deixaram de ter clientela, porque as pessoas têm menos dinheiro e estão desempregadas, e, portanto, não têm como vir comer a um restaurante, quando aumentou o IVA, o que é que os donos dos restaurantes fizeram? Não repercutiram no preço, não aumentaram o preço das refeições, senão então é que ficavam completamente às moscas. E então o que é que fizeram? Foram eles que assumiram esse aumento desse IVA. E muitos deles tiveram que ir às poupanças para manter o restaurante aberto, para manter os empregos. Alguns tiveram que, a custo, despedir empregados, porque não tinham outra possibilidade de manter o seu restaurante aberto. E ainda ontem, no Porto Santo, houve um empresário que me disse: eu não aguento mais 2 meses, eu vou ter que fechar, porque não tenho condições. Ora, o que é que isto significa? Significa que quando fecha um restaurante, o Estado recebe menos dinheiro, designadamente contribuições para a Segurança Social, quer do empresário, quer do trabalhador, e o Estado gasta mais dinheiro em subsídios de desemprego. Ora, uma medida inteligente é baixar o IVA, porque isso significa mais emprego, isso significa mais gente a contribuir para a Segurança Social, isso significa equilíbrio das contas públicas. São estas coisas simples que é preciso explicar às pessoas. A política não é um jogo partidário. A política é a solução concreta dos problemas das pessoas. E o principal problema que o país tem, aqui na Madeira, no continente, nos Açores, é um problema de desemprego. As pessoas precisam de oportunidades de trabalho. E quem cria emprego e oportunidades de trabalho são as empresas.
É por isso que nós temos que apoiar as empresas da restauração e as pequenas e médias empresas que têm dificuldades. Foi por isso que nós há mais de um mês apresentámos 10 propostas concretas no Parlamento, porque nós não somos daqueles que estamos da oposição, defendemos o quanto pior, melhor. Não. Nós entendemos que tanto serve o país, estando no governo como estando na oposição. E não esperamos por eleições para apresentarmos as nossas propostas. O país tem problemas, a nossa responsabilidade é apresentar soluções para resolver os problemas do nosso país. Onde há uma injustiça, é aí que tem que estar o PS. E quando há problemas na sociedade portuguesa, é aí que tem que estar o PS. Não com o discurso negativo, mas com soluções concretas. Soluções para os reformados. Soluções na área da restauração. Soluções para as pequenas e médias empresas. Soluções para o nosso país. E se é verdade que, em alguns casos, é preciso acudir com emergência, ao mesmo tempo, é necessário fazer duas coisas. Pensar o país, pensar a região, a curto e a médio prazo. E, ao mesmo tempo, fazer a política de modo a que as pessoas voltem a acreditar na política e nos políticos. Não é fácil, porque há muita desilusão, porque há muito desencanto, porque houve tanta gente que acreditou e de um momento para o outro sentiu-se traída. A nossa responsabilidade é enorme, o desafio é grande, porque significa resolver a crise, sair desta crise, mas ao mesmo tempo qualificar a política, dignificá-la, não prometer nada que não tenhamos a certeza que não possamos vir a concretizar quando formos governo. É esse o contrato de confiança que é preciso celebrar no país, na Madeira e aqui concretamente no Machico. Olhando para cada um de vós e para cada uma de vós e conhecendo a maior parte de vós, eu sei que isso é possível. E sei que é isso que os portugueses querem. E é essa a nossa maior responsabilidade. Ir ao encontro daquilo que os portugueses querem. De outro modo, a política não serve para nada. Viva o Machico e viva a Madeira! Alberto João Jardim não se pode esconder atrás dos candidatos do PSD. Dê a cara e assuma perante os madeirenses. O PS. Quando há problemas na sociedade portuguesa, aí tem que estar o PS. Não com o discurso negativo, mas com soluções concretas. Soluções